Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Terça-feira, TV Guará Avesso. Nós vamos conversar hoje com, como que a imprensa chama, um dos cardeais do PSDB do Maranhão. Nós vamos conversar com o prefeito de Imperatriz, prefeito Madeira. Boa noite. Boa noite. Eu acho que eu estou mais para vigário ainda, do que para cardeal. Prefeito, a convenção do PSDB acontecerá agora, nesse próximo domingo, em Imperatriz. Por que Imperatriz? Por muitas razões. Tem duas. Primeiro, o PSDB de Imperatriz é talvez o diretório municipal mais sólido que o partido tem no estado. É tanto que, das grandes cidades, é a única que não é comissão provisória. Foi feita convenção, tem 40 delegados com direito a voto, 12 suplentes de delegado. Eu fiz um ato para demonstrar meu apoio à pré-candidatura do Flávio Dino. Reunimos 4.000 pessoas. Quer dizer, todo ano em Imperatriz, no final do ano, eu reúno todos os filiados do PSDB e suas famílias com a festa de confraternização. Então, o PSDB Imperatriz realmente é um partido, não é apenas uma comissão provisória. Então, eu acho que é um modo de homenagear um partido que existe, né, organicamente. Prefeito, o senhor acaba de dizer, eu vou aproveitar isso, o apoio à pré-candidatura do Flávio Dino. O senhor, até um tempo atrás, o senhor apoiava o doutor Luiz Fernando. Por que essa mudança? É verdade, né? Eu era um aliado incondicional do doutor Jackson Lago, né? Tanto que em 2006, quando ele foi governador, tirou quase 80% dos votos de Imperatriz. Em 2010, mesmo ele perdendo uma derrota acachapante no Maranhão todo, em Imperatriz ele teve 76% dos votos. Por muitas razões, né? Ele era muito querido lá, dava muita atenção, mas com certeza também pelo meu apoio, o apoio dos que estão comigo há muito tempo. Mas o doutor Jackson desapareceu do cenário político, né, e até da vida. E eu, administrando uma cidade com muitos problemas, procurei a governadora, propus uma aliança institucional, né, ela aceitou, me ajudou, e ao longo disso me apresentou o Luiz Fernando como o seu provável candidato a governador. Eu conheci o Luiz Fernando, né, aprendi a admirá-lo. Tivemos muita sintonia, temos muita sintonia, e eu fiz do Luiz Fernando... É um bom homem, Luiz Fernando. É um bom Fiz do Luiz Fernando também meu candidato. Eu acho que o maior ato da pré-candidatura dele foi um evento que eu fiz em Imperatriz, que levei 49 prefeitos, de Alto Parnaíba até aquela região de Zedoca, né? Uma cidade que aqui me passou, que o prefeito foi o Dr. Roque, Bom Jardim, né? De Alto Parnaíba a Bom Jardim, levamos 49 prefeitos, né? E eu defendia, porque eu defendia de peito aberto. Eu fui com o Luiz Fernando a Balsas, fui à Feira Nova do Riachão, fui a Presidente Dutra 2 vezes, fui a Eugênio Barros, fui a Tuntum, fui em muitas cidades defendendo o nome dele. Então esse apoio era a pessoa de Luiz Fernando e não ao grupo? Não, era o apoio como uma gratidão ao apoio que a governadora me dava, mas porque eu me convenci que o Luiz Fernando seria um bom governador, né? E o Edinho? E não. Quando o Luiz Fernando saiu do cenário, eu já tinha avisado, inclusive, a governadora, se o candidato for o Luiz Fernando, estamos juntos. Se não for, eu vou refletir. Aí, quando ele saiu, que entrou o senador Edinho, aí eu procurei a governadora e disse que estava repensando. Ela pediu 10 dias, depois dos 10 dias eu voltei, porque eu fiz uma coisa que pouco político tem coragem, né? Entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Fui lá,
governadora estava adoentada, fui recebido pelo presidente Sarney e disse para ele: presidente, eu lamento muito, que eu gostaria muito de corresponder ao apoio que a governadora me deu, mas tem momentos na vida de um político que isso é impossível. O senhor próprio já teve um momento desse, quando o senhor era o presidente do PDS, o PDS indicou o Maluf para candidato indireto, presidente, e o senhor não concordou, rompeu com o PDS, apoiou o Tancredo, virou vice, depois presidente, o resto é história. Ele disse: olha, eu lamento, mas eu entendo, porque eu também já passei por isso. Então, por que eu não apoio o senador Edinho? Primeiro, que não temos afinidade. Segundo, tive problemas lá com obra, com um membro da família. Segundo, a rejeição em Imperatriz é brutal, né? Eu teria que romper com o povo da minha cidade, eu teria que romper com o meu partido, porque aí você diz: mas com o Luiz Fernando você também não estava... O senhor levou 49 prefeitos para uma reunião com o Luiz Fernando. Desses 49, você leva quantos para uma reunião com o Flávio? Eu não fui atrás de nenhum, sabe por quê? E como reuniu? Eu sei o que é a agonia de um prefeito. O Luiz Fernando era o candidato do governo. Então, o prefeito ia porque ele não estava correndo risco nenhum. Sei. Dizer, ao romper com o candidato do governo, você está rompendo com o próprio governo. É tanto que o único prefeito que fez isso fui eu. Tem o prefeito João Lisboa, é meu parente, Jairo Madeira. Eu procuro ele: olha, Jairo, a minha posição é essa, você fique à vontade, eu sei dos problemas que você tem, parece que ele tem lá 3 ou 4 milhões de emendas, você tomar a posição que eu estou tomando, você vai perder tudo. Então, eu não fui atrás de nenhum, porque eu sei a agonia que um prefeito passa. Então, foi uma decisão que eu não fui constranger nenhum dos meus amigos prefeitos. O senhor falou que a rejeição do senador Edinho em Imperatriz é muito grande. Essa rejeição é natural? De modo geral, a rejeição, mesmo Luiz Fernando, com todo o esforço e a luta que eu tinha, não seria fácil, né? Eu estava lutando pelo menos para empatar, ou se não perder de muito. Mas, historicamente, nas 5 últimas eleições, o candidato que representa o grupo, né, do senador Edinho, eles têm um péssimo desempenho em Imperatriz. O próprio senador Lobão, nas 2 últimas eleições do Senado, ele foi o último colocado em Imperatriz. Às vezes a pessoa não sabe disso. Nessa última eleição de senador, o Zé Reinaldo foi o mais votado, o segundo foi o Vidigal, o terceiro foi o Roberto Rocha, o quarto foi o professor Adonilson, quer dizer, um professor lá, membro do PCdoB, que esse professor Adonilson foi candidato a vereador e teve 700 votos. E o quinto foi o senador Lobão. Então, ele tem uma imensa folha de serviço prestado à Imperatriz ao longo do tempo, mas as isso pessoas, não vira voto. Hoje, não, infelizmente, para ele tem tido desempenho muito ruim. Agora, tem meu partido também, tem o candidato a presidente, que é o Aécio Neves, que foi feito um acordo com o Flávio Dino. O palanque do Aécio é o palanque do Flávio. Ele já veio aqui ao Maranhão, quem foi recebê-lo no aeroporto, fora o PSDB, foi o Flávio. Ele vai vir agora em julho à Imperatriz, nós vamos estar lá junto. Todas as vezes que ele vier ao Maranhão, o palanque dele é o do Flávio. No palanque do Flávio, o PSDB tem ampla liberdade, o PSDB, o Solidariedade, né, que a convenção agora do Aécio. Né, terão ampla liberdade para defender o nome do Aécio. Claro que nós não vamos criar constrangimento para o Flávio, né? Porque nesse palanque também, quando vier ao Maranhão, estará o candidato Eduardo Campos. E nesse palanque tem muitos partidos que apoiam a presidente Dilma. Então, lá nós vamos dizer por que nós apoiamos o Aécio, porque acreditamos que o Brasil tem que ter uma repaginada, né? Não dá para... O PT vai ser a continuação, mais do mesmo, e está claro aí que o Brasil não está aceitando isso. Então, nós vamos ter a liberdade e a oportunidade de dizer isso.
como era que eu ia, no dia que eu tive a reunião com a governadora, com Ricardo Murai e com o senador Edson Lobão Filho, eu disse, o senador, vocês estão demonizando o PSDB. Eu digo, eu até entendo como estratégia eleitoral. Estão dizendo que o PSDB é contra isso, contra aquilo, que vai acabar a Bolsa Família, que é uma balela, né? Se for o PSDB que começou os programas sociais. Como é que o senhor quer que eu esteja no seu palanque? Como é que eu vou ficar à vontade num palanque que o meu partido, o meu candidato a presidente, está sendo transformado num demônio? Então, são todas essas razões. Aí eu vejo, e às vezes me incomoda, quando eu vejo uma ou outra pessoa, não, porque o Madeira traiu. Traiu o quê, minha gente? Eu apoiava um candidato que eu acreditava, eu apoiava o Luiz Fernando. Né? Agora, quando trocaram pelo senador Edinho, ninguém me consultou para ver se eu também aceitava. E eu tenho dito, olha, eu sou um líder, uma liderança construída com muito esforço, com muito sofrimento, com muito trabalho. Eu até dei um exemplo, eu não sou uma ovelha de uma manada, que o dono da manada diz, vamos minhas bichinhas, vamos para o matadouro para vocês serem sacrificadas, e a manada vai. Não, agora nós vamos para o rio, entre no rio e se afoguem. Não, eu sou um líder. Você acha que a governadora Rosiana, quando trocou de candidato, teria que conversar com o senhor antes? Eu acho que, no mínimo, eu teria que ser consultado, né? Ela, para dizer a verdade, quando o Luiz Fernando desistiu, ela ligou para mim, Madeira e tal, vem aqui para conversar com o Luiz Fernando, ver se a gente convence ele, governadora. A senhora que a patronese dele não está conseguindo, quanto mais eu. Né? E aí ela disse, você me acompanha com a decisão que for tomada? Eu digo, depende do candidato, eu vou refletir. E aí, quando decidiram pelo senador Edinho, eu ainda refleti, fui lá, conversei, foi essa conversa que eu tive, quando eu falei da minha posição extremamente desconfortável num palanque, onde o PSDB ia ser transformado no diabo. E o senhor achou boa essa troca para poder desmanchar essa aproximação com a governadora? O senhor achou boa essa oportunidade? O senhor responde no próximo bloco. Procure o melhor canal de televisão maranhense. Você tem o direito de escolher a informação mais confiável, sem truques, sem cortes, isenta e com extrema credibilidade. Bem-vindos à TV Guará. Acreditamos que uma nova comunicação é possível. Somos diferentes por natureza. Aqui falamos de tudo, sem preconceitos, com muita inteligência e uma boa dose de humor. Paula, eu sempre quis ter acesso a uma TV com liberdade de expressão. Que liberdade é essa, pequena? Tu não sabe o que é expressão, preto? Cala a boca, Zé Maria. Tome jeito de homem, Zé Maria. E de Gé, deixa eu lhe explicar uma coisa. Liberdade de expressão você encontra todos os dias aqui. Pra teu governo, Eider Lucena, eu gosto mais é do avesso. Somos um time, Digé, e nesse time joga a melhor equipe de jornalismo do Maranhão. Comunicação com responsabilidade. Aqui fazemos jornalismo com seriedade. Aqui não existem acordos e conchavos. Aqui só existe jornalismo. Na informação não existe meio termo. Transparência é um caminho sem volta. Aqui nós não temos um lado, nós estamos do seu lado. Prefeito, essa aproximação com o governo, que foi uma aproximação necessária para que a administração acontecesse com sucesso, essa aproximação, o senhor não teria aproveitado da troca de candidato para se afastar desse poder que estava incomodando um pouco? Não estava me incomodando, né? Eu não fiquei feliz do Luiz Fernando desistir. Primeiro que eu acreditava que seria um grande governador. Segundo que eu tinha construído uma relação de amizade pessoal. Eu teria um governador que realmente eu tinha uma aproximação muito forte com ele. Agora, quando trocou, eu tive que ver uma nova situação e vi que ali eu não poderia continuar, porque a gente pode pedir tudo para um político, exceto o suicídio.
Quer dizer, e continuar, para mim, seria um suicídio eleitoral. Levar os carneirinhos para o rio. Levar o carneirinho para o açougue, né? As ovelhas para o açougue. Então, eu não fiquei feliz. Agora, no novo quadro, eu preferi ficar com o meu partido. Doutor, agora, esse final de semana, vai ter a convenção em Imperatriz. Aí vai ter que definir vice e ter que definir senador. Tem hora que diz que o vice será do PSDB, outra hora diz que o senador será do PSDB. O PSDB vai ficar com os dois, ou vai ficar com nenhum, ou qual? O PSDB só entrou nessa coligação na 1ª hora. Por quê? Porque com o Luiz Fernando candidato, eu trabalhava para levar o PSDB para apoiar o Luiz Fernando e abrir um espaço no palanque do Luiz Fernando para o Aécio. A própria governadora me disse que isso seria possível. E o Castelo, o Neto, o Evangelista, o próprio Pinto tinham muita simpatia pelo Luiz Fernando. Só lutava para levar a coligação para o Flávio Dino e o Brandão. Na hora que o Luiz Fernando desistiu, aí desequilibrou a luta para lá. Os outros membros do partido acharam que devia ir para lá e eu fiquei isolado. A minha tese morreu, porque eu defendi o Luiz Fernando. Quando não teve mais o Luiz Fernando, a minha tese foi derrotada. E foi fechado o acordo, que, aliás, eu nem acreditava que abrissem a vaga de vice para o PSDB, porque já estava com o PDT. Foi aberta a vaga para vice e... Será o Brandão mesmo? Foi indicado o Brandão. E depois que a governadora desistiu da candidatura do Senado, ficando no governo, aí o Castelo resolveu, fez uma pesquisa, estava bem, resolveu também ser candidato ao Senado. Aí criou uma dificuldade. Por quê? Porque o partido tinha feito um acordo avalizado pelo Aécio que entraria na coligação com o vice. E, naturalmente, que o conjunto de partidos resistiriam e resistem a que o PSDB tivesse vice e ainda tivesse um candidato ao Senado, mesmo sendo um segundo candidato, né? Já que o PSB também tinha candidato. Então, o partido, inclusive nessa segunda-feira, a comissão executiva fez uma reunião e, por 5-1, decidiu manter a coligação, o PSDB com a vice e apoiando o candidato ao Senado da coligação. E o Castelo, naturalmente, pode ser o deputado, mais uma vez, o deputado federal mais votado do Maranhão, se for a vontade dele. Mas o senhor acha, então, que o Castelo não será o candidato a Senado? O partido hoje, hoje que eu digo, na segunda-feira, que está sendo gravado esse programa, o partido reuniu e, por 5-1, tomou a decisão de o partido não ter candidato ao Senado, entrar como vice, como foi combinado, inclusive, com o candidato a presidente Aécio Neves. Quer dizer, então o Castelo está fora das possibilidades de ser candidato ao Senado? Foi a decisão do partido. Ele já tomou conhecimento disso? Ele estava na reunião. Ele estava na reunião. Como é que ele reagiu? Inclusive, o voto a favor foi o voto da deputada Cardeninha. Né? Claro. Como é que ele reagiu? Com serenidade. Né? Ele disse que vai refletir, ver que posição ele toma, mas o Castelo é um político que tem o couro muito grosso, né? Assim, já passou por inúmeras situações na política, já foi governador, já foi senador, deputado, dirigente, acho que foi até presidente do Banco da Amazônia, né? Foi diretor do Banco da Amazônia. Foi gerente do Banco da Amazônia em Codó, foi prefeito. Um político muitíssimo experiente. Eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer desse limão uma limonada bastante doce. Ele se elege deputado federal sem sair do apartamento, não acha? Mas ele vai sair do apartamento para ter mais votos. Ele vai ter que fazer uma forcinha. A sua opinião pessoal nessa rumação desses partidos todos, o seu nome pessoal para o Senado? Eu nem posso, né? Eu sou prefeito de Imperatriz.
Não, eu é a sua não me opinião, desincompatibilizei. Não é isso que eu pergunto, não é, senhor? Se o senhor teria a indicar um nome entre os todos que estão sendo falados aí, quem o senhor acha que arrasta mais votos, quem o senhor acha que é mais produtivo para a coligação? Bom, se o conjunto de partidos aceitasse, se isso tivesse sido construído na época correta, se o Castelo tivesse demonstrado o desejo com mais antecedência para poder ser construído, é inegável que o Castelo... Mas o Castelo está fora. Então, no quadro que tem hoje, Sim. tem mais de 2 candidatos. Tem o Roberto, né? Só o Roberto? O Roberto e o Gastão, né? O Gastão pelo... Eu acho que o Roberto tem história, inclusive foi do PSDB há muito tempo, está numa chapa com um candidato a governador extremamente competitivo, e eu acho que há uma enorme chance dele ser eleito, né? Sem querer aqui diminuir as chances do Gastão, também é um político aí extremamente conhecido. O senhor acha que, vamos aqui pegar um fato histórico, a eleição do Collor para presidente, ela foi diretamente Collor-eleitorado, passou um pouco por cima dos políticos tradicionais. O senhor não acha que pode acontecer isso na eleição do Flávio? Ele fazer uma relação direta, ele, eleitor, passando por cima da maioria dos políticos? Acho que não pode acontecer, não. Já está acontecendo. Por quê? Pela estrutura política que o governo tem, com dos 217 municípios e prefeitos, eu acho que perto de 190, 183, me parece. Acho que é 182 que eu saí, né? Sim. Mais de 180 prefeitos, e naturalmente que a estrutura das administrações apoia o candidato do governo. Mas eu tenho conversado com os prefeitos, tem um prefeito de uma cidade próxima de Imperatriz, extremamente bem avaliado. Eu disse, e aí, como é? Ele disse, olha, eu vou apoiar, mas não vai ser fácil não, porque na hora do voto para governador, as pessoas não obedecem o prefeito. Tanto de gente que me dizia, mesmo Luiz Fernando sendo um candidato muito fácil da gente apresentar, Madeira, quando chegar a tua vez, tu conta comigo, mas eu não voto no candidato da família. O senhor acha que expirou o tempo de validade, venceu o tempo de validade da família? Não digo que é expirado, mas eu digo que tudo que dura muito tempo termina cansando. Eu digo que às vezes as pessoas abusam, até galinha caipira, temperado com cheiro verde, se for todo dia. Aí às vezes a pessoa quer experimentar outra coisa, uma coisa diferente. Eu senti isso na minha 4ª eleição para deputado federal. Na primeira é novidade, as pessoas acham que você vai consertar o mundo, e aí você vai eleito. Na segunda, ainda vai. Na terceira, ainda fui. Na 4ª, tem um distrito de Santa Luzia chamado Faísa, que lá, um dia eu passei lá, aí vi ia chegando um carro-pipa e uma multidão de mulher empurrando uns carrinhos de mão com aqueles carotes. E mulher se estapeando, puxando os cabelos umas das outras, tentando entrar na frente. Aí eu parei, o que é isso, minha gente? É água, que não tem água aqui. Vem uma água aqui de não sei quantos quilômetros, algumas vezes por semana. Aí eu pedi um tamborete, subi, chamei a atenção das mulheres, olha, eu vou acabar com esse sofrimento de vocês. O Serra era ministro da Saúde, nesse tempo eu tinha, ele é muito meu amigo, fui lá e pedi, ele me deu 400 mil, uma verba de 400 mil pela Funasa. Eu fui lá, chamei o prefeito, você pode fazer a licitação. Foi feita a licitação, foi feito um sistema de água, uma caixa d'água de 100 mil litros. Aí eu virei um semideus na Faísa. Sim. Aí tive todos os votos em 98, todos os votos em 2002. Aí em 2006 eu fui lá de novo. Aí eu vi as pessoas assim, meio fria comigo, gente... O que há? E essa água? Aí um disse, Madeira, tu quer que a gente pague essa água quantas vezes?
Quer que a gente pague essa água quantas vezes? Se candidata para outra coisa. Então, tudo que dura muito tempo, há um cansaço, né? Eu acho que é o mesmo cansaço. Eu aqui, sem fazer juízo de valor, se foi bom ou se foi ruim, claro que num espaço de tempo desse, muita coisa, muita Tem coisas boas e coisas ruins. Mas as pessoas cansam, a gente abusa até galinha caipira, temperado com cheiro verde, se for repetido todo dia. Me diga uma coisa, no sul do estado, o nome Flávio Dino, no sul do estado, ele realmente é o que a imprensa diz ou ele não está tão sólido quanto se pensa? O sul é Balsa, né? Porque Imperatriz não é sul. Sim, mas aí o senhor tem conhecimento ali do rolo todo. Ali. Em Balsas, na eleição passada, quando o doutor Jacques era o candidato mais forte de oposição, o Flávio já foi maioria lá. Então, por onde eu tenho andado, a Barra do Corda é a cidade mais governista das que eu conheci. Porque tem líderes muito fortes, o Nezim, tem o Rego Teles, né? O prefeito atual, que era oposição a eles, o prefeito Eric, mas também está apoiando o Edinho. Todo mundo. Eu estive lá em Barra do Corda e tive acesso a uma pesquisa em Barra do Corda, que numa cidade governista como a Barra do Corda, a diferença é 20 e tantos pontos a mais para o Flávio Dino. Então, é o que eu digo, este cansaço, assim, a vontade de experimentar uma coisa diferente, termina levando, independente dos prefeitos, até porque todos nós prefeitos, e aí eu me incluo, estamos passando por uma imensa crise financeira nos municípios. Quando eu vejo alguém esculhambar um prefeito, quando eu vejo alguém aqui bater no prefeito Holanda Júnior, eu digo, gente, vocês não sabem a agonia que os prefeitos estão passando. Por quê? Porque as demandas são absolutamente elásticas e a receita é cada vez menor, cada vez mais contraída. A receita própria do município pelo esfriamento da economia. E as receitas, as transferências constitucionais obrigatórias também diminuindo, porque se o PIB está fraco, a economia está fraca, o FPM é menor. Me diga uma coisa, doutor Madeira. O senhor não acha que prefeituras com essa situação de demanda não satisfeita, o senhor não acha que agora, se o governo estadual começar a satisfazer essas demandas, começar a tapar os buracos que aparecerem, o senhor não acha que isso pode mudar o rumo da eleição? Mudaria se o governo pudesse fazer isso, mas não pode. No máximo que o governo pode é fazer um convênio para asfaltar algumas ruas, mas o governo não vai repassar recursos para custeio da educação. Não pode. Não vai passar recursos para custeio da saúde, não vai passar recursos para custeio da área social, não vai passar recursos para tampar buraco. É o próprio município que tem que se virar. Então, no máximo, lá em Imperatriz, por exemplo, o governo me ajudou muito. Durante os 4 anos que eu tive essa aliança com a governadora, foi destinado para a Imperatriz, em convênios ou em transferências, 33 milhões. Mas eu não recebi os 33, eu recebi 17. 16 milhões ainda seria para esse ano, que daria mais aí uns 30 e poucos quilômetros de asfalto. Se o senhor se mantivesse na coligação, próxima aos Leões, o senhor receberia esse saldo? O senhor responde no próximo bloco.
Prefeito, a pergunta é a seguinte: se o senhor se mantivesse próximo ao candidato do governo, esse saldozinho de 16 milhões, o senhor acha que sairia? Já não é saldozinho, não, é um bom dinheiro, né? Não sei se sairia todo, mas grande parte sairia. Agora, mesmo assim, eu não joguei a toalha, né? Não desisti desses recursos, porque são convênios assinados, né? Grande parte deles em andamento e, pelo menos no início, tanto o senador Edinho foi à Imperatriz, disse publicamente, olha, eu quero aqui dizer ao prefeito Madeira que, mesmo ele não tendo ficado comigo, que o povo de Imperatriz pode ficar tranquilo que nós não vamos punir o povo de Imperatriz pela posição política do prefeito. E outros membros do governo, que eu deixei muitas amizades lá, né? Eu mantenho ainda muitos contatos, né? Lá, no dia que eu tive a conversa com o senador Sarney, fui lá no Ricardo, nós fizemos uma excepcional relação nesses anos, espero que essa decisão não altere, até porque eu só mudei candidato a governador. Eu continuo dando a maior força para o Chiquinho Scores, para o deputado Léo Cunha, para o deputado Pádua, o Antônio Pereira, tem muitos membros do meu grupo apoiando ele, eu não desautorizei. Então, eu não fiz um rompimento, né? Eu tomei uma posição política. Mas eu fiquei muito entristecido porque outro dia, parece que no evento público, o deputado Léo Cunha, que é lá de Imperatriz, ele parece que fez uma pressão na governadora e ela reagiu, pelo menos eu vi no blog do Luiz Pablo, e perguntei depois ao deputado Léo Cunha, ele confirmou, e ela reagiu com muita rispidez, dizendo que para a Imperatriz não mandava mais nada. Aí o Léo Cunha ficou em dúvida se era recurso novo ou se era cortando, inclusive, o que já estava combinado. Aí, se a governadora disse isso, espero que ela reflita, até porque os recursos são da população como um todo, né? E Imperatriz é uma cidade de 300 mil habitantes. E a governadora sempre teve uma queixa porque teve pouco voto em Imperatriz, mas os 16 mil votos que ela teve na eleição de governador, embora tendo perdido com uma diferença muito grande para o Jacques, mas ela ganhou, me parece, com 2 ou 3 mil votos. Então, esses 16 mil votos também ajudaram a governadora a ser eleita. Eu compreendo que ela tenha ficado chateada, mas isso é a vida, é política, né? E a governadora tomou a decisão de não concorrer mais. Eu não tomei essa decisão. Eu espero continuar no futuro. Doutor, veja bem, essa postura da governadora, dizer, não passo mais o dinheiro para a Imperatriz, vou passar, essa posição da governadora de ajudar os correligionários e prejudicar aqueles que eles fazem oposição, o senhor acha que isso não pode mudar o rumo a um prefeito um pouquinho mais assustado, não pode mudar o rumo da eleição? Bom, isso é que segura 180 e tantos prefeitos, né? Essa posição que segura os 182 prefeitos. O senhor acha então que... Agora, eu acho que não muda o resultado. Por quê? Porque a população vai votar, desta vez, independente... Dos prefeitos? Dos prefeitos. Os prefeitos vão levar, mas não vão levar a maioria. Então, ninguém vota, o eleitor não vota só na posição do prefeito. O prefeito vota quando ele é candidato à reeleição ou quando é candidato à eleição. Na hora do voto para governador, é um voto que envolve emoção, que envolve esperança, que envolve expectativa de futuro, que envolve simpatia. Então, lá mesmo na minha região, todos os prefeitos apoiam o candidato do governo. E na região, eu duvido que o candidato do governo tenha maioria em pelo menos uma delas. O senhor acha que ali, a região de Imperatriz, o senhor acha que o Flávio ganhará em todos os municípios? Eu acho. Independente da posição do prefeito? Independente da posição do prefeito, por muitas razões, até porque nenhum prefeito está bem.
É tanto que, mesmo os prefeitos que apoiam o Flávio e estão mal, as pessoas estão entendendo e estão apoiando a candidatura dele. Quando o senhor estava com o Luiz Fernando, o senhor tinha consciência dessa derrota? Eu tinha consciência que seria muito difícil, mas eu estava na luta, estava andando com ele nas ruas. Quando ele chegava em Imperatriz, andamos nas ruas do Santa Rita, andamos nas ruas do... Mas o senhor tinha consciência da derrota, porque o quadro não mudou tanto? Não, eu tinha consciência que eu ia vender caro a derrota. Quer dizer, mesmo que perdesse, mas seria uma diferença pequena. Eu ia vender caro. Mas seria menor do que essa que vai ser agora? Com certeza seria muitíssimo menor. Eu pensava aí em torno de, como são praticamente 2 candidatos, chegar com o Luiz Fernando pelo menos a 40%. O senhor acha que o Edinho não tem 40% lá? Ele só tem 30%? Não, eu acho que dificilmente ele passa de 20%, Imperatriz. O sonho é 30%, né? Você que está dizendo. Prefeito, me diga uma coisa. Qual é a mudança que o senhor espera que venha com o Flávio? Eu espero, primeiro, que um governador novo ou um presidente novo cria mais expectativa, mais esperança, dá um tempo para as pessoas, as pessoas dão tempo, né? Tanto que até eu digo que se eu fosse a presidente Dilma, nem me candidataria, porque ela pode até ganhar, não é impossível. Só que com a intolerância que a população está com ela hoje, você imagine mais 4 anos. Né? Agora, o que eu espero do próximo governador é que governe o Maranhão prestigiando Água Doce, como se Água Doce fosse... Não tem uma cidadezinha chamada Água Doce? Tem. Que saiu de aquela cidade lá perto de Parnaíba. Que prestigie Água Doce, que prestigie Araguanã, que prestigie o Lajeado Novo, como se fosse São Luís, como se fosse Imperatriz. Um governador que seja governador do Maranhão todo. O senhor é a favor do Maranhão do Sul? Eu sou o autor do projeto. Eu sei, mas continua ainda firme? Eu sou, só que hoje eu tenho a consciência de que, com a atual legislação, é impossível criar Estado e até município, mas principalmente Estado. E o balde de água fria foi o Pará, né? 2 projetos lá para criar 2 estados, no estado de Carajás, por exemplo, que é ali na região de Marabá, teve quase 100%, mas aí só Belém derrubou. Então, o estado do Maranhão do Sul teria 700 mil eleitores. O Maranhão, me parece, tem uns 4,5 milhões. Teria mais de 3 milhões de eleitores fora do Maranhão do Sul. Então, num plebiscito, a derrota é acachapante. O senhor não acha que a região... Já que para um futuro muito distante, se tiver chance a criação do Maranhão do Sul, eu estou lutando que o Maranhão tenha governador que olhe para o Estado como um todo, né? Como um todo, de todas as regiões, porque não tem uma corrente forte se ela tiver um elo fraco. Enquanto o Maranhão tiver município extremamente carente, com IDH pior do que o IDH dos países mais pobres da África, aí o Maranhão vai ser sempre um estado que, quando a gente viaja, a coisa que mais me constrange quando eu viajo, quando você diz que é do Maranhão e vê a cara de chacota das pessoas. Exato, isso existe. Você já viu isso? Já vi. O senhor acha que essa região do estado, aquela do meio do estado para baixo, o senhor acha que é esquecido pelo governo? Não é só lá, não é dizer, quando se governa muito tempo, termina se acomodando. Né? Não é só lá. Quando eu falo em Água Doce, quando você acha que a governadora está acomodada? Em Brejo de Areia, quando eu falo, são cidades fora do Maranhão do Sul, mas não há aquele dinamismo que o Estado precisa, né? Não há aquele dinamismo que a gente vê em Pernambuco, por exemplo. Mas o Eduardo é um homem premiado. Então, é claro que a governadora está cansada, né? Tanto que não quis disputar o Senado. Então, quando a pessoa está cansada, é bom descansar, né?
O senhor acha que o E Estado... ela tomou essa posição, aliás, quero parabenizá-la com muita coerência. E o senhor acha que o Estado cansou deles, desse grupo? Nós vamos ver agora nessa eleição, né? Se cansou ou não cansou? Se cansou ou não cansou. Ela já está cansada. Ela desistiu de continuar, né? Agora, vamos ver agora na eleição. As pesquisas estão mostrando que cansou, mas tem 3 meses para convencer o Maranhão e a classe política e o Brasil do contrário. Doutor, agora, é domingo a convenção, né? No próximo domingo. Que o senhor tenha total sucesso, que o partido decida da forma melhor, que isso seja bom para o Maranhão, a gente precisa tanto disso. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, foi rápido, a conversa estava boa. Use esse programa tantas vezes o senhor achar conveniente e fale com os eleitores do Maranhão. Primeiro, eu estou em política, fui candidato a primeira vez em 92 a prefeito de Imperatriz. Portanto, eu estou há 22 anos na carreira política, né? Desses 22, 20 com mandato, né? 14 anos de mandato de deputado federal e 6 de prefeito. Pela primeira vez eu tenho um espaço nobre como esse aqui em São Luís. Isso que eu quero agradecer à direção da TV Guará, quero lhe agradecer, Américo, por essa conversa, porque quando eu era deputado federal, eu ocupei um cargo e no Maranhão passou batido, um cargo que poucos têm condição e oportunidade. Eu fui presidente do Instituto Teotônio Vilela por 2 mandatos, por 4 anos. Tanto que, só vou dizer o nome dos outros que também foram presidente. Tasso Gereissati, Ieda Cruz, os 2 foram governadores. Lúcio Alcântara, que também foi governador. Sérgio Guerra, que foi presidente do PSDB também, que morreu há pouco tempo de câncer. E Luiz Paulo Veloso Lucas, ex-prefeito de Vitória, foi o meu sucessor no Instituto Teotônio Vilela e agora, com a morte do Sérgio Guerra, ele assumiu voltou, foi convidado pelo Aécio para reassumir o ITV. E no Maranhão passou batido. Como eu sou um político com base em Imperatriz, quer dizer, eu nunca consegui, assim, penetrar e ser conhecido a nível de Estado. Hoje já, mais ou menos, mas não na dimensão do que eu tenho sido como político. Então, quero agradecer aqui essa oportunidade que eu nunca tive de, durante 1 hora, explanar aqui livremente, sem pressão nenhuma, os meus pensamentos. Muito obrigado, Américo. De nada, e fique à vontade, quando precisar esse programa outra vez, ele estará inteiramente à sua disposição. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores, e até outra oportunidade.